Olá, tudo bem? Boa noite. Nessa aula vamos aprender sobre corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica e um tanto de outros conceitos importantes sobre a eletricidade. Então, caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, o momento é agora. Pode perguntar aí no grupo, no Facebook. O grupo se chama Alunos do Professor Leandro. Fique à vontade, pergunte, tá? E vamos aprender juntos aí. Primeira coisa, eu vou te apresentar um site, que é o site que eu trabalho com meus alunos. Você vai digitar no Google lá em cima, www.profleandromoraes.com.br. Vai aparecer um tanto de coisas aqui. Você clica em site do professor Leandro. Depois disso, tem aqui matemática, física. Olha o tanto de aulas prontas que nós já temos. E como estamos trabalhando com eletricidade, então vamos aí até a eletricidade, eletrostática. O que seria, então, o conteúdo que nós estamos aprendendo nessa aula de hoje? Estamos aprendendo sobre a eletrostática. Então, esse aqui é o site que eu trabalho com os alunos sobre a eletrostática, sobre a eletricidade e os conceitos relacionados. Beleza. Então, já expliquei aí o que é a eletrostática. Então, caso você não tenha visto aí como que entra nesse link, é só você digitar www.profleandromoraes.com.br. Você vem no site Física Eletrostática. Ótimo. Então, essa é a parte dos nossos estudos aí de eletrostática, né? Aqui tem a história da eletricidade, um breve relato da história da eletricidade, como começou aí as indagações, né, sobre a eletricidade. O Tales de Mileto, que ele observou que esse material, que essa resina, né, o âmbar, ele atrai alguns objetos. Por que será que atrai os objetos? E depois você tem algumas experiências, algumas outras pessoas aí, que eles fizeram coisas interessantes pela eletricidade, pelos estudos da eletricidade. Até chegar num cara chamado Volta, Alessandro Volta, que ele foi o que trouxe a ideia de pilha, né, de tentar armazenar a eletricidade. Benjamin Franklin também, ele trouxe aí muitas contribuições para a física, né? Por exemplo, a questão da eletricidade, armazenar eletricidade. Ele pensou na questão do raio. Como que eu posso armazenar eletricidade a partir de um raio? O Faraday, ele criou um conceito importante que usamos nos nossos carros, que é a gaiola de Faraday. Então, é bem legal também, um conceito aí bem interessante. Thomas Edison também, uma pessoa muito famosa, né? Ele inventa a primeira lâmpada e muitos outros também que trabalham aí com eletricidade. Bom, depois disso, aqui eu tenho alguns vídeos muito interessantes sobre a história da eletricidade. Eu tenho um documentário nesse site, né, sobre eletricidade também. Ele é em 3 partes, então, para quem tem interesse em aprender, é muito legal, tá? Depois disso, a faísca, a era da invenção e revelações e revoluções, que são três partes desse documentário, 3 episódios, que é muito legal, eu gosto muito. Bom, depois disso, o que seria a eletrostática? Eletrostática, na verdade, é uma parte da física que estuda a eletricidade sem se importar muito com os aspectos do movimento das cargas elétricas. É como se você estivesse trabalhando com as cargas elétricas paradas, né? Então, essa seria eletrostática. Então, você observa que o menino encostando ali, atritando
a bexiga na cabeça do irmão e ela encosta ali na parede e ela gruda na parede, devido a uma coisa chamada atrito, que também observamos isso nessa aula. O átomo, ele tem o modelo simplificado dele, que é esse modelinho aqui, entre aspas, né? Porque o átomo, na verdade, ele não é formado apenas de próton, nêutron e elétron, ele tem aí as partículas subatômicas, né? E tem uma lei chamada lei de Dufay. O que é essa lei de Dufay? É uma lei que os opostos se atraem. Uma lei bem simples aí da física, né? Então, você tem a carga positiva, a carga negativa, e simplesmente uma atrai a outra. Apenas isso. Então, positivo com positivo eles se repelem, negativo com negativo se repelem, e quando são sinais diferentes, eles se atraem. Depois, condutores isolantes. O que seriam os condutores isolantes? Bom, condutor é aquele que deixa a eletricidade passar. Então, esse é o chamado condutor. Isolante é aquele que impede que a eletricidade ela passe, ela percorra aí o caminho do objeto. Tranquilo. Então, você tem água, arame, ferramentas de metal, papel alumínio, né, de alumínio, eles são condutores, eles deixam a água passar. Agora, quando você tem o plástico, por exemplo, a borracha, secos, né, eles não deixam a eletricidade passar, beleza? Então, tá tranquilo. Depois disso, temos o atrito. O que é o atrito? O atrito é quando você encosta um corpo neutro com outro corpo neutro e cada um vai ficar com um sinal diferente. Mas qual o sinal de cada um? Muito simples. É só você observar uma coisa chamada série triboelétrica. Então, você tem aqui, por exemplo, o vidro com a lã. Né? Então, quem fica positivo e quem fica negativo. Então, você tem que observar quem está acima é o vidro, positivo. Quem está abaixo, lã, vai ficar com o sinalzinho negativo. Ok? Então, aqui tem um vídeo também que explica, né, do canal Me Salva, que é um canal bem legal também. Explica sobre o atrito. É o contato. O contato é um pouquinho diferente, porque ele vai utilizar duas esferas metálicas, por exemplo. Então, você tem ali uma esfera neutra, essa cinza aqui neutra, e a outra carregada, negativamente, por exemplo. Quando você encosta as duas, cada uma vai ficar com a metade da carga da esferinha que era eletrizada. Por exemplo, se essa esferinha A tivesse 8 coulombs de carga elétrica, quando ela entra em contato, cada uma vai ficar com a metade. 4 coulombs de um lado, 4 coulombs do outro. Só isso. Tem outro vídeo para você também. E a indução. O que é indução? É quando você não encosta ali o bastão nessa parte que será induzida e ele afasta as cargas negativas ou positivas, dependendo da eletrização dele, né? E ele atrai as outras cargas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem negativo e positivo, eles estão se atraindo. E a carguinha negativa que ficou afastada, você pode colocar uma coisa chamada fio terra aqui, aterramento, que ele vai mandar essas cargas aqui negativas para a terra, para algum lugar, para neutralizar. Então, quando você tem um bastãozinho com carga negativa e um corpo induzido com carga positiva, com carga neutra, cada um vai ficar com um sinal diferente. Se o bastão tivesse carga positiva, o corpo induzido estaria com carga negativa. Só isso. Tem outro vídeo também explicando aqui. Aí tem alguns exemplos, né? Bem interessantes aqui do YouTube. Esse aqui que é um exemplo muito famoso, né? Que a pessoa coloca ali uma bexiga, um balãozinho, atrita
em algum lugar, na cabeça, não sei, né? E depois ele passa ali nos papéis e eles são atraídos para a bexiga. Isso é a eletização que ocorre aí nesse processo. Lá ele vai fazer o atrito, atritou, e depois ele consegue fazer esse movimento, tranquilo, né? Aí depois tem outros exemplos, tem outros vídeos aqui que o pessoal faz os modelos bem legais aí. Então eles explicam com bastante calma, né? Acho que é bem útil esses tipos de exemplos para a gente, beleza? Bom, a carga elétrica nada mais é do que, uma propriedade da física, tá? Então, você tem a carga elétrica positiva e a negativa, e a gente já aprendeu aí que os prótons possuem carga elétrica positiva e os elétrons possuem carga elétrica negativa. Então, a carga elétrica nada mais é do que a quantidade de carga do número de elétrons que você tem. Então, por exemplo, se você tem 7 elétrons, 7 vezes a carga elétrica de um elétron só, que é esse número aqui, tá? Então, esse é o Q. E ele é dado em coulombs, que é a unidade de carga elétrica, ok? Depois tem alguns exercícios, tem alguns exemplos aí sobre esse conteúdo. Caso tenha alguma dúvida na resolução, pode conversar comigo que eu ajudo. A lei de Coulomb é uma lei aí que os alunos têm medo da lei de Coulomb, né? Porque é uma lei assim que tem uma grande quantidade de contas, né, para fazer, mas se você estudar um pouquinho com calma, você consegue fazer aí um trabalho bem tranquilo com a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, na verdade, é a lei da distância entre as cargas, né, a relação entre as cargas elétricas e a distância. Então, você tem o K, que é constante eletrostática, quando ela é no vácuo, é 9 vezes 10 elevado a 9. O módulo de cada uma das cargas, ou seja, o valor positivo de cada uma delas, dividido pela distância ao quadrado. Então, é só fazer a continha. Tem um vídeo aqui explicando direitinho, né? E tem alguns exemplos aí. Bom, então, isso é o que tem no site do professor Leandro, né? Por enquanto, de eletrostática. Eu te convido a olhar, analisar as outras aulas que já estão no site, tá? De física, de matemática, os projetos que são feitos aí. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, gostado. Não deixe de entrar no site, né? É muito fácil, você pode entrar pelo celular, pelo computador, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado e nos vemos nas outras aulas de eletricidade, de mecânica, de ótica e todas as outras. Valeu!